Perder um programa ao vivo? Relaxa! Siga lá no Spotify Hospício Cast. Todo o conteúdo da Rádio Hospício Tricolor em um só lugar. Eu sou do Hospício. O Hospício é craque. Rádio Hospício. Vinte horas 18 minutos, este é o Recolhendo os Trapos do pós-jogo da Rádio Hospício Tricolor, entrando no ar, pedimos desculpas aí um pouquinho pela demora, mas é que o chat não estava aparecendo para nós aqui, e agora tá tudo certo. Se você mandou mensagem no início do programa, eu peço que você repita pra gente poder trocar essa ideia com vocês aqui no Recolhendo os Trapos, beleza? Beleza. Muito boa noite a todos, vamos falar sobre esse jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2026. O Tricolor empata em 1-1 com o Juventude, mas nos penais o Tricolor se classifica e agora é tudo grenada. Mande sua participação aí no chat. Se tornando membro, você obviamente tem preferência na leitura, mas a gente gosta de trazer a voz de todos os tricolores e tricoloras aqui no Recolhendo os Trapos. Eu sou Marcelo Cavalcante, estamos ao vivo também em radioht.com.br e participe, né? Não esqueça de deixar aquele like que é muito importante, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito e vamos falar sobre esse jogo da semifinal que teve... tem muita coisa pra falar, né, Belinha? Emoção, né? Muita emoção, né? Ai, como é emocionante, né? Ganhar do Grêmio, o Grêmio ganhar. Ai, cara, vamos falar do choromozão, vamos lá. Primeiro falar dos primeiros 45 minutos da partida. Nós somos bastante no 15 minutos, mas tem que ser falado, né? A gente viu um Grêmio muito diferente no segundo, né, Belinha? E tem alguns motivos pra isso. E os motivos a gente falou muito no 15 minutos, né? Que é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, que nem diz o filósofo Volodya, o resultado ele vai ser sempre o mesmo. No segundo tempo, o Luiz Castro corrige o erro da sua escalação inicial, né? Tirando o Dodi, jogador que é aquele jogador ali, né? Que a gente já conhece, tirando... Depois o JP também sai. Todos os jogadores que a gente no 15 minutos vinha criticando e dizendo que não poderia estar naquele momento no Grêmio, eles saíram e o Grêmio melhora, né, Belinha? O Arthur começa a jogar bola, ô Belinha. É uma coisa surreal, viu, Luiz Castro? Eu espero que você aprenda nesse segundo tempo aí. O gauchão serve para ele aprender, né? Para ele saber com quem ele pode contar e, mais importante ainda, com quem ele não pode. Daí ele tirou os cavalos cansados que estavam travando o time, colocou os guris
que não é exatamente a solução que vai resolver tudo sempre, mas é de onde podia sair alguma coisa interessante. Era de quem tinha vontade, era de quem é identificado com o time, era de quem podia fazer algo que estava lá não estava fazendo. Foi bom, e foram eles que decidiram o jogo, a vontade deles, jogou o Juventude para trás. O Arthur, ele tem uma coisa, que ele é dos melhores segundos volantes, pelo menos do Brasil, mas ele é um armador medíocre. Ele serve mais para pegar a bola no meio e botar ela rodar adiante do que receber ela de costa e ficar pifando atacante. E daí a gente ganhou na vontade, que é uma coisa que a gente estava precisando. Passamos por cima de um juiz vagabundo que ficava travando o jogo. Porque esse juiz é estilo gauchão. Os caras caem, ele chega, para o jogo, vai lá, fica xingando o jogador do Grêmio. E os caras do outro time, pra ser falta no Grêmio, tem que ser uma falta violenta, porque uma falta normal ele não dá. A gente reclama e toma amarelo. Daí chegamos nos pênaltis. A gente mostrou que tinha treinado. Juventude estava nervoso, a gente não estava. Curiosamente, o pênalti mais desassombrado de todos foi batido pelo Gabriel Mack, do alto dos seus 17 anos. É impressionante. Que ele bateu um pênalti, que a bola bateu na trave e entrou. No Juventude, o capitão dele chutou praticamente no meio e o volante deles foi dar uma cavadinha e meteu na trave. E pênalti é competência, né, menino? Não é esse negócio, porque o pênalti é loteria, não é sorte. Não é né? loteria. Não é loteria. Quem tá mais calmo, isso aí. quem quer ganhar, Concordo plenamente. quem joga lá, quem tá jogando melhor, quem tá mais calmo. Eu também O acho. Grêmio tava mais calmo. Não, se tu fica nervoso, tu vai perder. É, o que eu ia dizer, porque se tu treina, né, te dá mais confiança, e foi nítido que realmente, né, foi treinado, inclusive, mérito também pro nosso goleiro, né, teve primeiro a capacidade de defender, né, defendeu o primeiro pênalti ali, já deixando os caras mais nervosos ainda, depois a gente teve a sorte, né, do cara bater na trave. O cara tirou a bola dele, né? Acabou tirando do gol também. O cara mete uma cavadinha numa semifinal. O cara tem que ser muito galo, viu? Cara, o Zidane e o Louco Abreu vão acertar. Quem não se chama Zidane e não se chama Louco Abreu, o Zidane porque era craque, o Louco Abreu porque era louco, não ficava nervoso numa bola dessas. Quem não faz isso, quem não é nenhum desses dois, corre risco de perder. E coisa boa, né? Porque mesmo... Durdanese mandou R$20. Pô, valeu, doutor. E o Grêmio, e não adianta, hospita melhor, Rádio Tricolor. Valeu, doutor Sérgio Danese, participando aí pelo Live Pix. E também renovou sua assinatura de membro conosco aqui, 41 meses aí, ó. Todos os meses possíveis. E ele disse, o Tricolor te cuida moranguinho, diz o doutor Sérgio Danese. Muito obrigado aí, doutor. Obrigado aí pela parceria de longos anos aí, meu querido. Obrigadão mesmo pela confiança e carinho de sempre aí. E, galera, tem algumas mensagens que eles foram entrando aqui. Nosso sistema de mensagens deu um pau aqui. Agora corrigi, tá tudo certo. Siga mandando sua mensagem aí que a gente vai trocar ideia com vocês aí tranquilamente. Participe também da nossa meta aí no Live Pix. Faça como o Dr. Sérgio Danese aí pra nos apoiar, beleza? Pavon na lateral. Pois é, né, cara? Vamos lá. O primeiro tempo ele foi assustador, eu diria, tá? Foi assustador. Não deu nada certo no primeiro tempo. O Grêmio foi totalmente suplantado pelo time do Juventude, que é um time fraco, né? Vamos combinar, não vamos achar que o Juventude é um bom time, que não é, né? O Grêmio muito mal, né? Com a ideia inicial do Luiz Castro. Nós comentamos e vários de vocês, inclusive no 15 minutos, também falaram a mesma coisa ali. De que, cara, se a gente usar sempre as mesmas peças, os resultados eles serão parecidos ou iguais, né, cara? Por que não usar um jogo de gauchão aí, que só tem um norte, né, o gauchão, que é o clássico, né? Esse é o norte, né, Belinha? Não tem outra coisa, sempre isso que importa num campeonato como esse aí, né? Então, pô, cara, hoje era o dia de fazer o que o Luiz Castro fez no segundo tempo, cara, né? Pô, mas aí vai dar muita responsabilidade pra gurizada. Galera... Como é que a gente vai saber
quem vai prestar e quem não vai. É gauchão, pô. É gauchão. É o momento realmente de tu colocar a gurizada pra dizer que, cara, eu confio em ti, vai lá e faz a tua. Gabriel, resolve. O Mac, todas as vezes que tinha entrado, né? Ele entrava pelo lado do campo, né? Naquela posição de extrema e blá blá blá. Opa. Zé das Medalhas mandou R$5. Olha o Zé. Que o Mister tenha aprendido no primeiro Grenaba. Não podemos ainda e não temos time para jogar de mano com eles. Não temos. Eles jogam no físico. Enche o meio. Perfeito, Zé. Ô, Zé. Perfeito. Que tenha sido um aprendizado. E o segundo tempo de hoje também, tá? Tenha sido um aprendizado aí pro cara que é muito experiente, que é o Luiz Castro, quem sou eu pra dar conselho pra ninguém, né? Mas... pitacos. Quando a gente tava indo, ele tava voltando. Ele mesmo sempre fala de quanto tempo de futebol ele tem. Então ele deve ter aprendido, né? Deve ter aprendido. Viere com o gol, você está perdoado. Pois é, Luiz, eu e Belinha, antes de entrar no ar aqui, né? De entrar ao vivo e tal, a gente tava falando exatamente sobre isso, sobre o Vieri. Cara, eu coloco na conta ali, viu, o Luísa? Primeiro, obrigado aí, né? Pelo donation e pelo carinho de sempre. Cara, eu coloco na conta do azar, tá? Não teve uma falha grotesca, né? Algo... Tudo bem, zagueiro tem que ter aquele cuidado. Dentro da área é punk, mas eu achei que não foi pênalti. Que ele tava com o braço ao lado do corpo, que ele não tentou tirar a bola dali. Não, ele não tentou. É azar. Azar, foi azar. Vamos chamar de azar. É o tipo do lance que, se é contra o Grêmio, é capaz do juiz não marcar, mas a favor do outro time, ele sempre marca. Os juízes vêm marcando, fosse o zagueiro do Juventude, era capaz de dizer que tava com o braço ao lado do corpo. Foi um lance casual, né, cara? Foi um lance casual aí, mas ele conseguiu se redimir, como disse a Luísa aí, né? Fez um gol muito importante, um gol importante pra ele, eu espero que seja. E é um gol também muito importante pro Grêmio aí, né, no Campeonato Gaúcho. Mesmo eu não gostando dessa competição, a gente tá nela e a gente tem que competir, né? Foi isso que o Grêmio fez no segundo tempo, e eu tava falando sobre o Gabriel Mac, Belinha, que pela primeira vez nós vimos o Gabriel Mac jogar na sua posição de origem. Ele é um meia, ele é um meia atacante. Ele não é um meio armador, ele não é o cara também, né, que vai, vou pifar. Ele não é o camisa 10, que vai botar o pé em cima da bola e vai ditar o ritmo do meio. Mas ele é um meia atacante, ele não é um cara que joga pelas pontas, né? Beleza, ele jogou, eu acho que entrou muito bem, né? Eu até brinquei que ele fez muito mais que o Cristaldo fez, ele, sei lá, em 30 minutos, pode dizer assim, ele fez mais que o Cristaldo fez em 3 anos, né? Porque tu vê que o jogador tem qualidade. Né? E ele, cara, ele teve num jogo difícil, né, pro jogador, tenho certeza que tinha um peso, né, tinha um peso pra eles ali, e, cara, ele entra com personalidade e joga a bola dele, ele jogou a bola dele ali, né? Ele é um menino que joga a bola dele, cara, ele pegava a bola e ia pra cima. Então, cara, esse é o momento de tu colocar essa gurizada, que nem eu comentei no 15 minutos que eu tinha entrado com o Roger, não com o Pavon lá na ponta, entendeu? Porque, cara, o que o Roger faria menos, né, que o Pavon? Nada, não faria nada menos que o Pavon, né? Eu comentei também que poderia ter entrado o Thiago no lugar do Dodi, né? Poderia ter entrado também, porque o Dodi a gente já conhece. O lateral direito, coloca o Lucas Ramon, né? Acho que é isso aí, né? O Lucas Ramon, não, acho que o menino. Cara, coloca o menino pra jogar, ele vai jogar menos que o JP, não vai jogar menos que o JP, não vai. Então, uma beleza, o segundo tempo foi bom, né? Eu acho que foi bom o segundo tempo. E bom, ganhamos na vontade. Não precisava ser tão... tinha que ser mais equilibrado. É isso que eu queria dizer. Tinha que ser mais equilibrado, né? O Grêmio precisa buscar esse equilíbrio de não ter que mudar muito para que comece a jogar ou fazer um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim e vice-versa. Então, cara, o Luiz Castro tem que buscar esse equilíbrio, tá? Vem 2 jogos dificílimos pela frente, né? O Zé das Medalhas fala muito bem, eles têm um jogo físico bem contrário do nosso jogo. A gente não gosta de jogar... A gente bota a bola no chão. Então é bem, cara, é a antítese do jogo do Grêmio, né? Esse jogo do lado do SCI. Então o Grêmio vai ter que trabalhar muito a ideia desse jogo, espero, assim como o Zé das Medalhas aí, espero que o Luiz Castro tenha entendido o que aconteceu no primeiro Grenada.
Eu espero muito. O fato é que tem agora 2 pela frente e a gente ir pra amassar os caras, velho. É assim mesmo, porque... Cavalca, mas não pode dizer que é amassar, porque... Aqui nessa rádio pode dizer. Porque não... Vamos pra cima deles. A gente vai pra cima deles, cara. E não tô dizendo que, né, vai amassar, mas tem que ir para amassar. Tem que ir pra amassar sempre. Tem que tentar. Não tem que ter peninha daquela corja lá, né? Olha só, fiquei boa parte do meu primeiro período vendo futebol, quase querendo ficar com pena deles, a gente ganhando Denis tudo. Abraão mandou R$5. Olha, Denis. Contente com o resultado do Grêmio, Também. apesar de jogar mal. Ainda bem que foi o Juventude e não o Palmeiras. Boa, Denis buscando uma frase, né, antológica dele de anos atrás. Obrigado, Denis, meu querido. Cabelo no peito, né? Grande Denis Abraão. Muito obrigado aí, meu irmão. Continua aí, Belinha, por favor. Não, é que a gente tem que tentar, tem que... Se é pra perder, que perca com as ideias do Luiz Castro, não com as ideias dos texanos aqui. Boa. Não Perfeito. fazendo a coisa medíocre, não fazendo retranquinha e... Fazendo aquele jogo que a gente fazia com um mano de jogar por uma bola. Não, e tem que igualar na vontade. Coisa que não aconteceu no primeiro Grenal. Tem que igualar na vontade. Não me vem, né, meio murcho pra Grenal, cara. Não vem pra, não pode, né. Eu acho que essa vitória aí, Belinha, essa classificação, né, cara, que seja virada aí, né? Seja virada pro ânimo dos Virada jogadores. de chave, né? Que seja, cara. Eu tô olhando o copo meio cheio, eu sei da importância, pelo menos a importância que eu dou pro Gauchão. Ela é bem pequena, tá? Mas como é um time que tá em construção aí, cara, eu só quero que seja equilibrado, tá? E não pode perder na vontade pros caras lá. Não perdendo na vontade, eu já vou estar A satisfeito. gente tá com o técnico há 1 mês e meio. Eu acho que cara, ele tá é se novo acostumando ainda com as peças que ele tem. Mas tem que ter mais confiança na gurizada, cara. Porque só você vai contratar, tá? Vou contratar um meia que é qualidade. O cara entra como uma luva no time e sai jogando. Beleza, ele não dá oportunidade pro menino, cara. Tá? Carlão RJ mandou R$58 e Carlão. 56 centavos. Valeu, A querido. mandinga funcionou. 58. Desliguei a TV e pensei, só ligo com o Grêmio classificado. Deu. Agora vou bater essa meta para nós. Já bateu, Carlão. Beijo, seu lindo. Obrigado aí, meu irmão. Obrigado. Mas não foi tu, não, irmão. Não foi tu. Fica tranquilo aqui, né? Mas se a tua mandiga deu certo aí, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tô feliz. Estamos classificados. Só o que Era eu me isso. lembro. Valeu, Carlão. O Peninha, no ano da segundona, e ele, que é ateu, começou a decorar nome de orixá. Tava que fazia praticamente uma mandinga por orixá antes do jogo. Foi o Carlão, boa, Carlão. A TV do Carlão é que dá azar, mano. É a TV do Carlão aí. Beijo, Carlão. Fica com Deus aí, meu irmão. O Mister sempre começa com a pior escalação. Vamos ver aqui, ó. Tá, deixa eu ler isso aqui primeiro do Nuberto e depois eu boto na do Cristiano aqui, ó. Tem que lembrar que essa defesa do Juventude é 1000 vezes melhor que a defesa do Binter, diz o Nuberto gremista. É uma boa lembrança, principalmente os laterais dele. O lateral esquerdo, né, Nuberto? Vou dar a real que eu penso. O lateral esquerdo deles é uma avenida, né? Cara, como entrou bem o enamorado, né, Nuberto? Entrou bem, né? Entrou solto. Entrou. Primeira vez, tá? Primeira vez, estreou. Até o Mauro diz aqui que o Gabriel Mac estreou hoje, é verdade também, estreou hoje. E eu acho que foi o primeiro também. jogo dele na posição dele e fazendo essa parte. Mal comparando, jogando na posição que o Cristaldo jogou. Naquele meio ali. De segundo atacante, meio atacante ali, que vai pra cima. Entre as linhas, né? Igual que a gente falou muito essa semana, de que precisava de um jogador que jogar entre aquelas linhas. Não precisava, porque o meio armador não existe mais, né, Nilberto e galera? Não existe. Vamos lá, galera, vai começar, hein? Aliás, já começou. Temos imagens já da entrevista coletiva e já tá rolando a primeira pergunta. A gente já volta aí, tá? Beleza? Pra trocar ideia com vocês. Pro segundo tempo que mudaram a cara do jogo. Boa noite a todos. Uma primeira parte aquém daquilo que nós esperávamos. Foi uma primeira parte difícil para nós porque não tivemos fluidez ofensiva e isso prejudicou-nos muito a chegada a situações de golo. Segunda parte melhor, uma segunda parte mais conseguida, com mais chegada a situações de golo.
e com a equipa a merecer aquilo que lhe aconteceu no fim. Professor, tudo bem? Simon Bianchini, Rádio Gaúcha. Agora vem 2 clássicos pela frente e 2 clássicos que naturalmente a serem um pesado, o senhor sabe porque já experimentou um há cerca de um mês aproximadamente, mas 2 clássicos que valem um título. Queria saber o que o senhor analisa em relação ao Inter. Ontem o Paulo Pesolano projetou o Grêmio como favorito pelos investimentos que fez. Queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e se discorda o motivo dessa discordância em relação ao treinador adversário. Sobre comentários, palavras de colegas meus, não vou fazer. Bom, uma interrupção aí na transmissão lá da Grêmio TV, em breve já deve estar de volta, né? Vamos aguardar ou não vamos aguardar? Vamos ter que aguardar, vamos aguardar. Bom, vamos com a gente aqui, ó, vamos com a gente, Belinha, vamos com a gente aí porque... A gente, por enquanto, até voltar. Travou a transmissão lá da Grêmio TV, mas em seguidinho a gente volta, até retoma ali, né, da parte que parou, 20h36. Nada até agora, caiu mesmo, caiu bonito a transmissão da Grêmio TV lá, direto de Caxias, lá do Alfredo Jaconi. Vamos lá, você manda sua mensagem aí pelo chat, a gente vai destacando aqui, vai trocando ideia, vamos falando sobre essa partida aqui, ó. Voltou? Vamos ver? Eu quero lhe Voltou, vambora. O que eu quero lhe perguntar é se o senhor retomará a ideia pré-Grenal para esses próximos Grenais. Que qualidade não tem idade? Tá difícil, galera. Tá difícil. Né? Pois é, a internet é uma coisa difícil hoje em dia, né? A internet é uma coisa que às vezes dá problema. Vai lá, voltou. Defendo isso. Agora só irei expor sempre os jogadores mais novos, sempre que os sentir preparados. Sempre que os lançar e eles derem respostas, ficam um pouco aquém daquilo que eu penso e daquilo que eu vejo em treino, eu não os vou manter e vou retirar. Quando eles dão respostas mais positivas, são jogadores que contam, mas o que fica hoje do jogo é que eu e disse aos jogadores, eu conto com todos. Sempre disse que conto com todos e conto mesmo com todos. Não são palavras, são através dos atos. Agora é aquilo que lhe acabei de dizer. O jogador jovem é preciso, nós temos muito cuidado, lançar e perceber se está ou não preparado. E nos momentos que nós achamos que ainda não estão, voltar a trabalhar e voltar a lançar mais tarde. É aquilo que iremos fazer com eles, porque quando um jogador jovem falha de forma sucessiva, podemos estar a travar aquilo que é uma progressão de um jogador. Aí é diferente o jogador. Temos imagens, mas não temos o som agora, direto lá do Alfredo Jaconi. A Ive querendo fazer perguntas maliciosas sobre o treineiro deles. É a manchetezinha, né, Marcelo Costa? A manchetezinha, aquela da segunda-feira, né? Do jornal, aquele que a gente compra pra dar... Aliás, a gente não compra, né? Mas quando alguém consegue, a gente bota o cachorro a fazer xixi em cima, né? Seguimos sem som agora, temos imagens, mas não temos som, né, cara? Vamos ver aqui se isso... que loucura, né, cara? Que loucura, né, ô padrinho? Pois é, isso acontece. Vamos voltar aqui, galera. Vamos voltar aqui. Vamos deixar o canal aberto assim que o som voltar. A gente volta lá na entrevista coletiva. A gente pede desculpa, embora não tenha, né? Largar um currículo lá. Eu não sou da panela, viu, Nico? E também não largaria a Rádio Hospício Tricolor aqui, né? Mas eu não sou da panelinha. Que engraçado, na internet sempre trava no interior. Tem uns lances chamados... Mas eu não vou entrar nessa, viu? É o Francisco de Assis, né? Não, acontece, mano. Acontece. Tem que dar uma estrutura melhor pra Grêmio TV, né? Nós merecemos, né? A torcida do Grêmio merece. Merece uma estrutura melhor aí, né? O Grêmio merece. Mas é uma comunicação que é feita, né, pra nós, né? Torcedores. E, infelizmente, isso acontece. 20h40, a gente segue aqui com Recolhendo os Trapos, por enquanto nada do som aí da coletiva, né, não tô vendo se eu tô maluco aqui, tô dando uma revisada, não, tá só uma imagem ali sem som, né, então vamos seguir aqui o programa, daqui a pouco se voltar aí a gente coloca mais um trechinho, né. Melhor notícia do jogo, Mac é 10, mas o Castro tem escalado mal de novo, diz o Januário. E o Cristiano Carrion diz assim, o Mister sempre começa com a pior escalação ou é impressão minha?
Cara, tem aquela ideia que eu abomino, viu, Belinha? E Cristiano e galera. Que é a ideia do cascudo. Que é o cascudo. Porque a experiência. O jogador experiente. Galera, a gente tá num mundo hoje aí, tá, cara? Que a gurizada quer o seu espaço, né? A gurizada tá procurando seu espaço. A gurizada quer ser milionário, né? No futebol, existe essa possibilidade, né, Belinha? Então, cara, eu acho que sim, tá? Eu acho que quando a gente fala em rever algumas convicções, é exatamente isso. Falei no 15 minutos, cara, que o João Pedro a gente já viu o que dá. Que é pouquíssimo, ou quase nada, né? Pavon a mesma coisa, tá? Eu vi, olha, um jogador que me preocupou muito, tá? Mas muito, Balbuena na partida. Parecia um robozinho, Bela. Isso num jogo de Série A, isso vai nos trazer problemas, tá? Olha, eu fiquei realmente preocupado com o Balbuena. Então por que não colocar ali, cara, o Luiz Eduardo, que é um jogador que tá pedindo passagem, né? O jogador que tá pedindo passagem, coloca o Piá. Mas aí, que nem o Luiz Carlos acabou de falar na coletiva. Se o Piá não dá resultado, a galera vai cair em cima. A galera vai cobrar qualquer jogador. Não é porque é Piá. Buenas, tricolores. E o nosso Grêmio, hein? Fala, vou te contar. Jogo pra cardíaco. Ganhamos na raça. Boa, se tivesse jogado o segundo tempo igual, como o primeiro tempo, nós ia tomar uns 3-4 deles. Ainda bem que mudou a mentalidade no intervalo. E fomos pra cima. O Juventude é um time muito medíocre. É ruim mesmo. O Grêmio, eu vou te dizer também, né? Tá fazendo um esforço pra sair fora do gauchão, mas vamos pra cima. Brasil é Grêmio e que vem a Moranguete Caganeira. Um abraço. Valeu, Joel. Valeu, meu querido. Vamos retomar aqui, tem mais um trechinho da coletiva. Vamos embora. Os jogadores do Juventude a libertarem-se no meio e o Riquelme tem mais capacidade para suster o crescimento desses jogadores do meio do que o MEC, e o MEC a vir ao corredor esquerdo, que é o corredor também que ele faz e faz bem, para poder no 1 contra 1 criar situações para gol. Aí não resultou tanto, resultou mais o Riquelme controlar mais o meio, mas não resultou tanto o nosso jogo ofensivo. Professor, aqui ao fundo, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. É só pegar uma dúvida dessa sua última resposta sobre o Pavon nessa condição de lateral. Ele pode também agora ser um jogador a ser pensado nessa função para começar jogos? E, por gentileza, uma outra dúvida sobre o Amuso. Como é que foi essa preparação ao longo da semana? Porque ele é muçulmano, né? E a gente está vivendo o Ramadã. Isso é algo novo aqui no futebol brasileiro. E a gente está vendo o Corinthians agora contratou um marroquino também que vive esse período. Como é que foi a preparação do Amuso para esse jogo? O senhor pode contar para a gente um pouquinho, porque é um período que vai agora até ainda a março, né? Isso é diferente para a gente aqui no Brasil. Está sendo novo agora. Obrigado. Sim. Começando pelo Pavon. O Pavon tem características muito especiais. É um jogador que qualquer missão que nós entreguemos ao Pavon, o Pavon desempenha com todo o empenho, com toda a dedicação, com uma ambição enorme. É um jogador de grande sacrifício em campo. Ele é um jogador que não nega qualquer missão, joga à direita na ponta, joga à esquerda na ponta, joga a lateral direita, e se eu lhe pedir para ele jogar a lateral esquerda, ele joga a lateral esquerda. São jogadores muito focados, de grande entrega, de grande empenho, e eu acho que ele tem essa capacidade de fazer. Que quando vai ser feita, eu acho que ele é mais especialista na ponta do que na lateral, mas se for preciso a lateral, ele também o faz, num lado e do outro, em qualquer um dos corredores. Eu tenho lidado muito nessa zona, no Médio Oriente, com jogadores que atravessam esta fase do Ramadão, e eles têm mecanismos muito próprios para se alimentarem e para estarem prontos para jogo. E ele tem esses mecanismos com ele, alimenta-se de forma ajustada em função daquilo que são os horários de jogos, e dá sempre resultados com eles. Nós não vemos um abaixamento de energia deles, porque há alimentos muito específicos da dieta deles que os faz ganhar a energia de forma mais repentina. Professor, boa noite. Lucas Golart. Nos últimos anos, no futebol brasileiro, principalmente, a gente vem formando muitos jogadores habilidosos e deslocando para a ponta, e não formando 10 em muitos momentos. Então esses jogadores de bom mano a mano, de boa relação com a bola, são deslocados na ponta, até na base atuam como um 10, mas vão
quando sobem ao profissional, são deslocados a ponto. Por que você acha que esses jogadores estão sendo deslocados a pontos e a gente, aqui no futebol brasileiro, acabou não tanto, nos últimos anos, formando mais camisas 10, como a gente viu hoje o Gabriel Mack, que foi em alguns momentos utilizado como ponta e hoje realizou sua melhor partida, atuando mais por dentro, como esse 10? Eu acho que o 10 no futebol moderno tem que ser um jogador que também defenda com eficácia. E isso porque as equipas têm o número de jogadores no meio é muito elevado para termos um 10 que não defenda. E então o que normalmente se faz é desloca-se à esquerda ou à direita, que eles aí já conseguem entrar numa linha de 5 a defender ou numa linha de 4 a defender, e aí já torna a tarefa mais fácil, porque o corredor central é o corredor de baliza, e no corredor de baliza nós temos de estar bem sustentados no momento defensivo. Por isso há cá sempre a tentação, porque quando nós recebemos um 10 que ataque e defenda com a mesma capacidade, nós não nos deslocamos ao corredor. Agora eles têm é que atuar com a mesma capacidade, porque senão quem vai sofrer, ou a equipa defende com 11 ou a equipa vai sofrer. E depois vai-se pôr o problema ao contrário. Temos um 10 que não defende. Não, eles têm que ser formados, formar 10, formar meias que defendam também. E que entrem no processo defensivo. Luiz Castro, tudo bem? Boa noite, parabéns pela classificação. Obrigado. O senhor falou que utilizou os meninos e que à medida que eles vão lhe mostrando confiança, à medida que eles vão lhe mostrando desempenho, o senhor vai utilizá-los, que gosta de trabalhar com os garotos. Mas hoje, o senhor não tinha o William, né, não tinha o Monsalve, não vou nem colocar o Cristaldo, mas está numa situação meio diferente, mas enfim, a pergunta é, esses meninos podem furar essa fila pelo que eles estão lhe mostrando, pelo que eles estão apresentando para o senhor, já para um próximo jogo onde o Grêmio precisa desempenhar no Campeonato Brasileiro, para 2 Grenais em decisão de Campeonato Gaúcho? Esses garotos, pelo que mostraram, que eu estou mostrando, eles podem furar essa fila de jogadores mais experientes? Quando nós estamos num processo de construção, a construção não é só meter jogadores para dentro. A construção é colocar os jogadores dentro, outros irem saindo do clube e vamos construindo. Por isso, às vezes perguntam-me quanto tempo vai demorar a construção? Trabalhar com seres humanos e dizer quanto tempo vai durar uma construção de uma equipa é muito difícil de responder. É uma pergunta mesmo violenta para mim, porque eu não lhe consigo responder a isso. Porque eles umas vezes... O processo de evolução de um jogador jovem é feito de avanço e recuos. E muitos avanços e muitos recuos. Então nós temos de estar muito atentos a estes jogadores. E no mundo vocês veem os jogadores novos a chegar às equipas e eles são expostos, depois guardam, são expostos, depois guardam. Se eles estão prontos para fazer, alguns deles, o jogo contra o Mineiro, acho que estão prontos, alguns para fazer o jogo contra o Mineiro. Agora, juntamente com o William, o Nardoni, o Pérez, o TT, estes meninos, sim, eu acho que o futuro do Grêmio é um futuro risonho. Eu tenho muita confiança naquilo que toda a gente está a fazer dentro do Grêmio. Antes de terminar a coletiva, eu quero aproveitar o momento também para agradecer à torcida a forma como sempre nos apoiou, sem qualquer tipo de hesitações. Entregue com alma, entregue com o coração, sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre presentes. E se nós caminharmos com uma torcida assim ao nosso lado, dá-nos muito mais confiança para continuar o caminho que nós queremos. Obrigado a eles. Luiz, boa noite. Apesar da classificação nos pênaltis, o Grêmio não tem apresentado grandes desempenhos, muito pelo contrário, em vários momentos importantes da temporada, jogos de Série A, jogos decisivos agora pelo Campeonato Gaúcho. Em consonância a isso, o Arthur, que é um jogador muito importante desde a última temporada, ele tem uma queda de desempenho. Ele era um jogador que sempre brilhava nos finais, nos jogos do ano passado, e esse ano parece que ele está um pouco mais tímido. Eu queria entender de você quando você acha que o torcedor vai poder ver um Grêmio que jogue mais, com desempenho melhor. Isso vai acontecer, na sua visão, só a partida da estreia dos jogadores argentinos, quando você conseguir encorpar esse meio-campo, ou há algo que possa ser feito antes para que isso aconteça? Você ouviu todas as minhas respostas ao longo da coletiva. Eu falei-lhe que não havia... Eu respondi-lhe a pergunta já.
Você está-me a pôr a pergunta, mas eu respondi. Eu digo quando nós trabalhamos com seres humanos, quando trabalhamos... Posso responder? Obrigado. O que eu estava a dizer é que quando nós estamos a trabalhar com seres humanos, nós não sabemos quando é que nós... Há oscilações ao longo do jogo e há oscilações ao longo da época. Acontece connosco, acontece com todos os clubes. Sobre o Arthur, eu acho que o Arthur tem tido bons desempenhos. Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. O vice de futebol, Antônio Dutra, vai atender vocês aqui na sala também. Bom, tá aí a entrevista coletiva, gente. Aguarda o Antônio Dutra Júnior, que vai falar também, o vice de futebol do Tricolor. Tem uma galera que tá triste, né? Que apesar da classificação, né? Apesar da classificação, pois é. Galera, tá tudo bem com o Belinha, tá? Só teve um probleminha lá, ele teve que sair, não se preocupem, tá tudo bem com o Belo aí. Não se atucanem, beleza? Abraço pro Jeff também aqui, pro Joel Tricolor, que mandou o Live Pix. Muito obrigado aí, Joel. E eu queria deixar também 2 abraços especiais aqui pra Linda e pra Bela, que estão acompanhando. Então, um abração. E dali Tricolor, a Linda e a Bela, que estão aí com o papai Francisco, nos assistindo, né? Um abração pra elas aí, coisa linda, né? Coisa linda é a base Tricolor. Um beijão pra elas. E cuida bem do papai, a Linda e a Bela. O Jeff diz: os caras só enxergam defeitos e tentam detonar. É a manchetezinha, Jeffinho. É a manchetezinha aquela da segunda-feira, né, querido? Eles querem provocar pra tomar uma patada e depois poder reclamar e vir uma notinha da SEG, né? Vamos ouvir o Antônio Dutra Júnior falando aí. Boa noite, presidente, tudo bem? Não é presidente, viu, jornalista? Agora pensar em clássico Grenal. O que dá pra tirar de lição das partidas que o Grêmio teve até agora? Porque de 7 confrontos contra equipes de Série A ou B, o Grêmio venceu apenas 1. E hoje aqui mais um empate. Como é que o senhor enxerga o futebol do Grêmio nesse sentido para enfrentar um Internacional cuja decisão do título vai ser fora de casa? Boa noite a todos. Parabéns ao nosso torcedor. O Grêmio não ganhou nada, o Grêmio ganhou apenas o direito a disputar a final. O Grêmio iniciou a sua trajetória, o primeiro jogo foi dia 10 de janeiro, fazem, portanto, 42 dias e temos 12 jogos. Não é só o futebol que vive de ciclos, né? O Grêmio inteiro está iniciando um ciclo de trabalho. E esse ciclo de trabalho, ele é profundo dentro do Grêmio, talvez um dos mais profundos até hoje que o Grêmio tem enfrentado, e nos coloca nessa situação de enfrentar uma pré-temporada junto com jogos. Já conversei anteriormente com você sobre a nossa eventuais dificuldades em manter um desempenho equilibrado. Então acontece isso às vezes dentro do próprio jogo. Hoje foi um jogo que nós tivemos 2 desempenhos diferentes e nós temos que trabalhar. É um plantel com hoje 13 jogadores oriundos das categorias de base. Estamos trabalhando com os jovens, eles têm o seu momento de entrar e de colaborar. Então acredito que as coisas com o trabalho, com o tempo, como eu tenho dito, elas tendem a melhorar. Dutra, aqui. Quero voltar um pouco lá no Grenal do primeiro turno, porque se tinha uma expectativa muito grande naquele jogo, e o próprio Luiz Castro falou sobre, de certa forma, uma ferida que acabou causando a derrota da forma que foi lá no Beira-Rio, e agora tem 2 clássicos pela frente que são muito importantes. Desde aquele Grenal até esse momento, o Grêmio vem oscilando em resultados, mas também, de certa forma, animicamente. Como está sendo a preparação para a remobilização? Sei que foi uma semana muito importante nesse sentido dentro do vestiário, e como o clube encara esses 2 clássicos até por uma virada de chave. A gente sabe que o Grenal ele causa isso também, tanto para positivo quanto para negativo. Bom, eu acho que hoje o Grêmio demonstrou uma capacidade anímica fortíssima. O Grêmio ele reagiu dentro da partida, disputando um jogo fora de casa contra um adversário. Eu posso até falar, porque eu sempre falo, e alguém me diz, tu reclama da arbitragem. Eu não gostei da arbitragem hoje novamente, achei que não foi boa, e embora nós tenhamos no final nos classificados. E o Grêmio reagiu muito bem dentro da partida, criou o suficiente para, no segundo tempo, ter ganho o jogo dentro do tempo normal, e mesmo assim foi para os pênaltis, foi forte mentalmente e venceu a disputa nos pênaltis. Então acredito que esse trabalho que nós estamos fazendo com todos os nossos jogadores tem demonstrado que é possível a gente
nivelar isso por um nível bem alto de mentalização e capacidade do Grêmio de reação. Dutra, tudo bem? Bruno Bichecker, Rádio Imortal. Quero te questionar a respeito do sistema defensivo, uma avaliação sua, porque o Gustavo Martins tem de entrar para corrigir o cansaço do Balbuena, Vieri também por ali, a categoria de base sendo utilizada, a gente tem o Pedro Gabriel sendo promovido ao grupo principal. Existe a possibilidade da efetivação dessa dupla titular de Gustavo Martins e Vieri? Como vocês do departamento de futebol falam ou tratam com a comissão técnica a respeito da utilização desses jogadores? Hoje, os jovens ajudaram lá na frente, mas atrás também. Não, essas perguntas tu tem que dirigir para o nosso treinador, né? A direção não vai se manifestar sobre esquema tático, sobre a possibilidade de jogador A ou B ocupar a posição. Dutra, boa noite. A gente sabe o peso de um Grenal, ainda mais em decisões do Campeonato Gaúcho, né? Eu queria saber o impacto agora, porque são Grenais que realmente valem uma taça. A gente sabe a importância também do Gauchão, retomar a hegemonia estadual e o impacto disso, tanto do título como também de um eventual vice-campeonato, para a sequência do trabalho que vem em construção, uma oscilação que todo mundo reconhece. Também você falou da arbitragem, porque o Klein, a tendência é muito forte que ele apite, principalmente o segundo jogo da final. Você é a favor da repetição da escala, por exemplo, do ano passado, que árbitros de fora do Rio Grande do Sul apitaram os jogos das finais, ou você entende que é uma boa aposta em árbitros gaúchos? Olha, hoje novamente posso reclamar de um lance em que o VAR não chamou o árbitro. É uma bola que poderia ter sido tirada de dentro da goleira. O VAR não chamou. Tá? Então, eu realmente tenho questões com relação à arbitragem gaúcha. Não sou contra a figura de um árbitro A ou B. Tá? Não gostei da forma como ele conduziu o jogo. Tá? Então, isso vamos deixar bem claro que o Grêmio, tá, não está satisfeito com as arbitragens. Não sei como isso vai ser tratado ao longo da semana com relação à escala de árbitros para os dois Grenais. Tá? E sobre os dois Grenais, independente de nós já termos um Grenal disputado, são jogos que estão em aberto. Né? Então não há favoritos. Eu acho que o favoritismo, quando é falado, ou ele é no sentido daquela velha malandragem de jogar o favoritismo para o outro lado, mas a gente sabe que isso é meramente teórico. Né? O Grenal não é um jogo sem favoritos. E vamos disputar com todo o interesse de ganhar esse campeonato, independente de efeitos pós-resultado da final com relação à continuidade do trabalho. O trabalho, como eu falei, o clube todo está iniciando um ciclo. E esse ciclo, para o bem do Grêmio, ele não pode ser interrompido por resultados num campeonato gaúcho. Tá? Então a gente tem modificações profundas no elenco. Nós temos jogadores que nem estrearam ainda no elenco principal, que vão estrear talvez na quarta-feira. Tá? Pelo menos um, tenho certeza que vai estrear. Então a gente sabe que precisamos dar tempo para as mudanças realmente aparecerem, né? Então estamos trabalhando nesse sentido, com toda a tranquilidade, e precisamos mais do que nunca do apoio do nosso torcedor. Esse é um momento que o torcedor tem que entender o que o Grêmio está passando e dar um pouco mais. Nós precisamos da arena cheia na quarta-feira, nós precisamos da arena cheia no primeiro Grenal e nós precisamos lotar todo o nosso espaço no Grenal seguinte lá no Beira-Rio. Dutra, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Embora a gente tenha 12 jogos na temporada, o desempenho do Grêmio ele oscila bastante, né, em jogos do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Brasileiro. A direção tem mostrado e mostrou lá atrás muita convicção no nome do Luiz Castro para comandar a equipe. Eu queria que você falasse um pouco do que você tem visto desse trabalho de positivo no dia a dia e por que isso ainda não se reflete em alguns jogos onde o Grêmio não tem um bom desempenho. Não, isso já foi amplamente explicado, né? Existe a possibilidade de nós vermos essas oscilações pelo lado negativo, né? Que me parece que é o viés da tua pergunta, ou de ver também pelo viés positivo, olhando mais para os bons momentos que nós passamos e acreditando que esses bons momentos podem acabar prevalecendo. Né? Questões internas, táticas, são do interesse exclusivo nosso, né? A gente não tem como expor para vocês e nem para os ouvintes, mas nós acreditamos e estamos vendo um bom trabalho sendo realizado, um grupo unido, um grupo mentalmente forte, que se fechou em cima desse jogo, veio buscar a reação, reagiu, venceu nos pênaltis, isso é que importa. Hoje o torcedor tem que comemorar essa classificação. Dutra, aqui no fundo, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Você falou há pouco, né, que tem questões do treinador e questões do dirigente.
Para o torcedor do Grêmio que está nos ouvindo e nos acompanhando, acho que duas questões são latentes nos últimos dias. O Cuéllar é um jogador que foi liberado pela virose para se representar na segunda-feira. O Franco Cristaldo é um jogador que perdeu espaço no time nos últimos jogos, pelo que a gente vem notando das escalações e os jogadores relacionados para os compromissos do Grêmio. Esses jogadores, o que dá para passar de posicionamento para o torcedor do Grêmio? São jogadores que estão nos planos do clube, estão fora dos planos daqui a pouco por algum momento. O Cristaldo, há uma possibilidade de saída dele nesta próxima semana, agora entre as decisões do Gauchão e as rodadas do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Em relação ao Cristaldo, eu já mencionei que há uma situação negocial que envolve o atleta, que vai ser desenvolvida ao longo da semana. O Cuéllar se apresenta na segunda-feira, é um jogador que estava com a virose. Durante a semana nós vamos tratar dessa questão com relação a recuperado, se está recuperado, se não está ainda recuperado, e como vamos tratar isso daqui para frente. Então não há nada que eu possa adiantar. Nos abandonou, né, cara? O Bela nos abandonou, mas não tem problema, né? Não tem problema. E vamos lá, né? Essa foi entrevista coletiva falando sobre as perguntas idiotas da prensa gaúcha, né, velho? É surreal, né? Sempre tentando criar alguma coisinha, né, cara? Alguma coisinha ali pra criar uma cisânia, né? Mas tá tudo bem, né, cara? Tá tudo bem. Vamos voltar nas mensagens de vocês. Eu mandei mensagem, abraço pra Bela, né? Mandei abraço pra Bela e pra Linda. Onde é que eu parei? Tá aqui. Gostei dos guris, Vieira deu azar. Gustavo Martins entrou bem, o Mac foi o meia que precisamos. O Riquelme foi um pouco abaixo, mas só entrou porque estamos sem o William. Vai Grêmio pra cima deles. Cara, eu acho que... eu espero, pelo menos, viu, professor, que o recado tenha sido dado e tenha sido aceito pelo Luiz Castro, tá? Eu, sinceramente, espero. Ele não tava com uma cara de bons amigos, né, na coletiva ali, porque eu acho que ele já conheceu a imprensa. Eles queriam só tirar alguma manchete que desnecessária, ou que, sei lá, ou que fosse para ser usada até no vestiário dos caras. Porque já começou o processo, né, cara? O processo já começou, né? O processo de tirar alguma coisinha ali, né, pra atacar, pra dar motivação pros caras. É esse o processo, é isso que a direção do Grêmio ali, ela se conteve, né, bem, respondeu o que tem que responder, não saiu do protocolo e tá tudo bem, né, cara, tá tudo bem. Estamos aí, Cavalcaive vai sangrar até o final do ano, quando o Grêmio tiver campanha no Brasileiro. E sabe uma coisa, cara, cara, isso realmente me dá muito orgulho, assim, olhando o chat, tá? É porque pensa igual a mim, é por isso, cara. Porque eu vi a maioria de vocês pedindo paciência, cara. Foi isso que a direção pediu, né? Na pessoa do Antônio Dutra Júnior. E é isso que a gente precisa ter, é paciência, não adianta. Tem dois jogadores novos aí pra entrar, tem jogadores que estão lesionados. E... cara, eu sei que é difícil, né? A gente quer ver o Grêmio ganhando sempre. A gente quer ver o Grêmio sendo protagonista sempre, mas não é assim que vai acontecer. Pelo menos no início dessa ideia, tá, de trabalho. Não vai acontecer, né? Até durante a semana no Sala, obviamente, a gente fala mais sobre isso aí, mas nós vamos ter que ter paciência. O primeiro tempo foi horrível, foi realmente preocupante. Aí vem o segundo, e eu não vou colocar só na conta do Juventude, tá? Porque eu vi uma galera dizendo, não, a gente só ganhou porque o Juventude jogou mal. Ah, galera, vamos olhar um pouquinho o mérito também, né? A entrada do Mac deixou o Juventude completamente zonzo, tonto. Completamente, eles não sabiam quem marcar. Eles não tinham ideia em quem eles iriam marcar. Então, pô, né, vamos olhar o copo meio cheio também, né? Vamos dar mérito, porque a entrada do Mac, a entrada do Enamorado, cara, mudaram o jogo. Então, pô, vamos olhar o lado bom da coisa, tá? Não só o lado, né, ruim. Vamos puxar brasa pro nosso assado também, né? Vamos fazer isso, né, cara? Vamos puxar brasa pro nosso assado, vamos encher a nossa bola um pouco, né? Aí, sendo Ive, cada perguntinha que olha, diz aqui, pois é, mano, pois é. Nenhuma novidade, né, poeta? Nenhuma novidade. O Grêmio precisa melhorar o sistema defensivo. O primeiro Grenal do ano, deitaram, como é que tá, em cima da nossa defesa. Se não mudar algo, pode acontecer novamente. Tá aí uma coisa que eu acho que o Luiz Castro, ele ainda não... cara, ele não tem uma convicção, tá? Que é no sistema defensivo.
ele já vem usando o Vieri pela segunda vez consecutiva, né? É a segunda vez que o Vieri entra do lado do Balbuena. E... cara, eu não vou nem falar do Vieira, mas o Balbuena me preocupa, tá? O Balbuena me preocupa principalmente quando ele joga ao lado do JP. Que é um cara que sempre toma bola nas costas o tempo inteiro. E aí o Balbuena não é o cara da velocidade, ele é o cara que tem uma certa idade, vem voltando de uma lesão aí que foi um bom tempo parado. Então me preocupa aquele lado ali, tá? Me preocupa. Né? Vamos ver aqui, ó. Galera, tem uma informação que vem do Rio de Janeiro. E o que tem a ver com a gente? Nada, não tem nada a ver com a gente. Até tem a ver com a gente, tá? Vamos lá. Eu não sei quanto é que foi o jogo do Vasco, síndico. O Vasco deve ter perdido, né? Deve ter perdido, porque o Vasco da Gama demitiu o técnico Fernando Diniz, tá? É isso aí, junto com o auxiliar Ricardo Cobalcini e outro preparador físico, blá blá blá. O Bruno Lazzaroni vai assumir lá. Beleza, não tem nada a ver com a gente, eu sei. Mas tem a ver com a gente, tá? Atentem pra isso. As informações que vêm lá do Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, é que o técnico que vai assumir, né, é Renato Portaluppi. Renato Portaluppi, a tendência é que seja ele aí para assumir o comando do Vasco da Gama. Tá só, né? Tá no nosso contexto, né? Tá no nosso contexto diário, inclusive. E queria trazer essa informação aí pra todos, beleza? Cavalca, fala pra Grêmio TV adquirir um Starlink, que onde estiver não trava mais, diz o Jefferson aqui. É uma boa dica, cara. Vou mandar lá pro Luciano, né? Vou mandar pro Luciano lá essa dica lá, né? Talvez eles né? Acho que não é tão caro, né? Não é tão caro assim, né, o Jefferson? Acho que não é, não sei o preço, não sei. Abraço pro Jefferson Davi aqui. A Ivy não dorme? Não, eles estão sempre acordados, né, Juliano? A Vivi tá enamorada, um beijão pra Vivi. Beijo, Vivi. Precisamos manter o trabalho e parar de fazer como nos anos do Guerra. A direção mandar os bagres embora e o Mister dar moral para os jovens, diz o Jefferson Selmer. Mais que dar moral, porque assim, não dá pra botar falando time só de jovem, né? É uma coisa óbvia, né? Mas, cara, os jovens, na minha opinião, eles têm que ser a primeira opção, né? Desculpa, a segunda opção, né? Segunda opção. Tá no banco, quem entrar, eu vou tirar quem? Cara, tem que meter um guri que vai estar com tesão pra jogar. O Mac hoje, cara, me deixou assim, olha, iludido, tá? Iludido. Pro bem, né? Me deixou iludido por bem. Pois é, abraço pro Jefferson, JP Leitão. Cara, ele não é gordo, ele é só ruim, ô Renatito. Não, ele não é gordo, ele é ruim, mano. Ele é ruim. Paciência, Grêmio, torcida, competições, direção, treinadores e elenco. Em breve, a Rádio Hospício terá uma pauta especial, aguardem. Vamos falar durante a semana sobre essa paciência, né, e também sobre montar elenco, sobre os anos que o Grêmio ganhou as competições, a gente vai falar. Boa, Black, vamos falar sobre isso. Quarta-feira o Noriega tem que ir pra zaga, no lugar do Balbuena, Cético. Luiz Castro, escuta o chat aí, Luiz Castro, escuta, não é tão difícil. Escuta o chat aí, querido. Hoje tinha uma galera, não era no chat, tá? Mas tinha uma galera nas redes sociais chamando o Noriega já de gordo, que tava fora. Não tá, cara. Não tá fora de forma. Não tá, galera. Não tá. Ele não tá. Ele errou muitos passes hoje e tal. Mas na marcação acho que ele não foi mal, cara. Acho que ele não foi mal. Mas eu queria ver ele na zaga de novo também, viu? Que nem o Cético aqui. A Ivy tá tirando o peso do jogo do Remo. Perder faz bem nesse momento. Ah, tá. Me engana que eu gosto. Eu quero ver como é que eles vão fazer. O Grêmio joga em casa quarta-feira, né? Os caras viajam, né? Os caras vão longe. Quero só ver, ô Lamacentos. Quero ver. Vai tá... Que coisa linda, né, mano? Boa noite. Esse técnico me passa zero confiança pelas escolhas em campo. E a desculpa que ele dá nas coletivas, coisas que só ele enxerga em alguns jogadores, principalmente na defesa, diz o Alisson. Cara, na coletiva passada, Alisson, ele realmente reconheceu dos problemas que a defesa do Grêmio tem, né? E, cara, é um começo.
Só que daí usar o Balbuena ali não é uma boa resposta. Isso é um fato, tá? Não é. Vamos ver como é que ele vai sair num jogo difícil, né? Na próxima quarta-feira contra o Atlético aí. O fato que a gente precisa dar uma resposta, né, cara? Também no Brasileirão, né? Não tá tão mal lá, tem uma vitória, um empate e tal. Mas a gente tem que dar uma resposta no Brasileirão, sem dúvida nenhuma. O Balbuena é preocupante mesmo, diz o Ângelo Rony aqui. Cara, é culpa dele, né? Não é a gente. Cara, eu vi ele lento, pesado, né? E o futebol hoje aí, cara, vai cobrar a conta. E não é só no Grenada, não, tá? Num jogo de Série A, e essa conta uma hora ela vai ser cobrada, mano. Né, ô Rony? O sistema defensivo melhora com a saída do Balbuena, eu concordo. E falta continuidade no grupo, tem que decidir quem é o time titular. É só menos começar o jogo com ele, diz aqui o Francisco de Assis. Cara, eu acho que... Tem que ver, né? Tem que ver como é que vai ser a estreia também, viu, Francisco? Do Léo Pérez, não sei se joga o Nardoni, não sei quem se vai jogar o Léo, tem que ver ainda, sabe? Cara, é o início de trabalho, cara, é por isso que a gente disse que tem que ter paciência. Tem coisas que a gente não vai terminar o ano da maneira que a gente tá agora, e é uma coisa óbvia que eu tô dizendo. Não vai, a gente não vai. Vai ter contratação? Cara, eu tenho certeza que sim, mas a maneira, inclusive esse grupo ele vai ser diferente, tá? O grupo vai ser diferente quando a gente vai terminar um ano diferente. Anotem o que eu tô dizendo, hoje é 22 de fevereiro. Abraço aqui pro Juliano. O Juliano tá aqui, onde é que tá o Juliano, cara? Deixa eu achar ele aqui, que ele mandou uma mensagem, se tornando membro da rádio. Vamos ver aqui, onde é que tá, mano? O Juliano não veio, né? Ele escreveu assim, ó. A zaga para a final deve ser Kahneman e Gustavo Martins, diz o Juliano Mi00 aqui. Obrigado, 14 meses com a gente. Cara, 14 meses, Juliano. Não veio mensagem pra nós, que sacanagem aqui, irmão. Mas não consegui destacar, tá, irmão? Mas não me perdoa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Juliano tá aqui. Achei. Valeu, Julianão. Abraço, meu querido. Obrigadão aí, meu parceiro. Obrigado. Cara, Gustavo Martins e Kahneman. Eu não sei se não é a melhor zaga mesmo nesse momento, tá? Eu queria ver o Luiz Eduardo. Que é um jogador que eu acho que é muito promissor, um cara que tem muita velocidade, o futebol pede isso, e eu queria ver sinceramente, o Luiz Eduardo ali. Podia ser do lado do Kahneman, sim, acho que pode ser do lado do Kahneman. Kahneman que tá um tempão meio parado, né, cara? Tá meio parado aí e precisa jogar, tá? Precisa jogar, tá no grupo aí, vai ter que meter no jogo, velho. A esperança... Obrigado, Juliano, de novo, irmão. Obrigado aí pela parceria. A esperança é que com os volantes argentinos a zaga fique mais protegida. O Nardoni é um cara que ele marca bastante, tá? Ele não é só um cara que sai pro jogo, não. Só que hoje tem uma coisa que ficou bem clara. Bem clara, viu, Juliano? Juliano Rores mandou essa aí. Cara, perceberam ali que quando o Arthur ele foi um pouco mais pra trás, ele jogou melhor. Tá? Ele jogou melhor, né? A gente seguiu com o Noriega na cabeça de área, entre aspas. O Arthur, né? Veio um pouco mais pra trás, deixou o Mac mais na frente. E tava invertido isso. Tava o Dodi, o Noriega um pouquinho na frente e o Arthur mais à frente ainda ali no meio, tá? Cara, eu quero ver como é que o Luiz Castro vai fazer isso aí com o Nardoni, Arthur e Noriega, tá? Ou o Leonardo Pérez. Não sei como é que vai funcionar. Esse negócio do Arthur na frente, a gente já viu que não rola. Não rola. Mas é um problema pro Luiz Castro, né? Ele que resolve aí. O Grêmio está precisando do lateral direito e 2 zagueiros urgentes. Concordo plenamente, Vivi. A gente não achava que o Grêmio precisava de zagueiro, né? No início da temporada. A gente não era debate nosso a zaga. Mas lateral direito, sim, sempre foi. Desde o ano passado. A gente vem debatendo a lateral direita. Mas a zaga não era debate. Só que o início de ano aí preocupou a gremistada aí, né? Que a nossa zaga, ela realmente parece lenta. Quando joga o Wagner Leonardo, ela parece fraca fisicamente. Então, cara, espero que o Grêmio esteja olhando também essa posição aí, Vivi. Espero. Balbuena e JP não vai dar. Os dois têm cimento nas costas. Eu também vi, irmão. Também eu tô vendo isso aí. Pra mim é o furo, inclusive, do Grêmio no início dessa temporada. É a nossa lateral, é o nosso lado direito de defesa. As cagadas é por ali, cara. Por ali. Boa, eu dou aqui.
Renatito Gauchito, 1x0, perdeu 1x0 pro Fluminense, o Vasco. Então, boa sorte pro Renato aí, né? Boa sorte pro Renato na caminhada, né, cara? A ala direita é muito lenta, sou mais Gustavo Martins. Ele dá essa cobertura que o Balbuena não consegue dar quando joga qualquer um dos nossos laterais. Isso é um fato, cara. Porque é o jogador que tem mais velocidade, né? Tem mais velocidade que o Balbuena. E, cara, é por aí, tá? É por aí. Eu não sei se o Balbuena, não, acho que tá pra entrar ali no segundo tempo. Sabe quando o Grêmio tá ganhando e aí os caras vêm com bola aérea contra a gente? Beleza. Mas, cara, não tá bem no início de temporada. Não sei como é que vai terminar, espero que melhore, né? Mas não tá bem, o Balbuena não tá bem. O Juventude se perdeu na marcação com a entrada do Mac e do Enamorado. Mérito dos jogadores e mérito do treinador, né? Porque o Grêmio volta... A gente sempre pede que o treinador ele tem que mudar, se tá mal, né? O Grêmio tava muito mal, ele tem que mudar no bi-intervalo, né, cara? E foi o que aconteceu, o Grêmio volta e é um outro time. Por isso que eu disse que não é a postura do Juventude, tá? Não foi a postura do Juventude. Tudo bem que eu acho que o Juventude queria esperar um pouco mais, não ia se expor, tava ganhando o jogo, beleza. Mas o Grêmio pressionou. O Grêmio pressionou, cara. Tem só um errinho, um erro no segundo tempo, que eu acho que a ideia é do treinador, quando ele coloca o Riquelme, não é pelo Riquelme, tá? É que ele pega, o Mac tá destruindo o sistema defensivo do Juventude no segundo tempo, quando ele entra, e aí entra o Riquelme, e ele coloca o Mac pro lado direito, tá? Aí foi pra mim um erro. Ou mais pro lado direito, né? Porque tinha o Enamorado jogando lá. Foi um erro ali de leitura pra mim do Luiz Castro ali no segundo tempo, mas um dos poucos erros ali, né? O Vieri no jogo, 90% de acerto em passes e 0 dribles sofridos. Cara, um número que esse jogo que eu vi, tá? Não é um super jogador? Não é, ele é um zagueiro. E, cara, eu acho que ele foi muito bem na marcação. Antes até do programa aqui, eu tava falando com o Belinha aqui. Esse cara... ele teve o lance do pênalti e aquilo ali marca, né? E aí parece que a galera esquece de olhar o restante do jogo, né? Cara, eu vi ele seguro. E tudo bem, o Juventude meio que abdicou de atacar, mas nos momentos que ele precisou, ele tava ali. Tava na dele. Tava fazendo a dele, 0 dribles sofridos aí. E 90% de acerto de passe ainda, né? Ainda empata o jogo, fazendo o Grêmio ir até as penalidades e se classificar. Eu acho que o menino foi bem, tá? Não vou execrar ninguém, hein? Eu acharia melhor uma linha de 3 zagueiros. O problema de 3 zagueiros, Marcão, é que o Grêmio não vai ter... O Grêmio não tem tempo, não é só o Grêmio, nem o time tem tempo, né? Mas o Grêmio não vai ter tempo de treinar isso, cara, tá? Agora não... Então, por isso que eu não acho que uma mudança tão drástica assim, cara, não iria acontecer. Pode acontecer num jogo ou outro, né? O Grêmio ganhando, tem que estar uma segurada, tá sofrendo, aí tudo bem. Tu coloca ali o Gustavo Martins, por exemplo, se estiver no banco, um outro zagueiro, até o próprio o Balbuena, né? E tu coloca do lado ali pra dar uma reforçada, numa lateral que esteja sofrendo, ou coloca um cara de perna esquerda pra se o Marlon estiver sofrendo. Mas eu acho que iniciar assim, eu ficaria muito, muito surpreso, viu? E ele segue aqui, ó. 5-4-1 e na fase ofensiva um 3-3-4, formação de base 3-4-3 com Mac, TT, Carlos Vinícius no ataque e o Pérez e Arthur no meio. O Mac, cara, o Mac tem que jogar centralizado, né? Ele estaria no meio, né, nessa tua formação, né? Poderia fazer algum sentido, eu acho que com 3 zagueiros não vai acontecer. Mas, cara, por que não, né? Por que não? Eu gosto dessa ideia, tá? Eu gosto da ideia do meio campo reforçado. Pra mim, o meio-campo ele tem que estar com mais jogadores que o time adversário, sempre. Porque é ali que a gente perde e é ali que a gente ganha jogo, né? Então, quando tem 3 zagueiros ali, sempre tu tem mais jogadores no meio, né? Também eu teria que abraçar essa tese aí também, viu, Marcão? Que o Vasco perdeu, valeu, Doc. Renato assume semana que vem, é a informação, velho. Patinho de Sunga mandou R$5. Valeu, Patinho. Acabou o carnaval, acabou o verão. E tem gente assumindo o time. E tem gente que cai nessa ainda. O sol tá indo embora, né, Vadinho? O sol tá indo embora. Os caras vão recolhendo as redes aí das canchas. Tá tudo certo, né, cara? Tudo certo. Desejo sucesso lá quando, né? Desejo sucesso lá.
ao Renato quando for jogar contra nós, só que não, né? O restante eu desejo, eu gosto do Vasco, eu admiro o Vasco, é um time que eu gosto. Gustavo Martins na lateral direita, já jogou, não foi mal. Mas tem que contratar, Valmir. Tem que contratar, cara. Tem que buscar um lateral aí. Eu sei que não é barbada, né? Lateral é que nem meia. Difícil tu achar bons laterais no mercado pra que tu possa comprar, né? Até tem bons laterais, mas daí tu não pode comprar. O Grêmio tentou mesmo esse cara do Vasco lá, os caras pediram 10 milhões de euros, né, cara? Uma coisa absurda, né? Eu não gosto de improvisação, cara. Eu gosto de jogador, gosto de jogador, cada jogador na sua. Eu lembro do Paulo Miranda contra o Flamengo. Eu lembro, viu? Não esqueci. Abraço, Valmirzinho. Se o Luiz Castro não inventar escalar bem e fizer feijão com arroz, bem feito, não teríamos nem precisado desse sufoco todo. O problema é que ele sempre escala mal no primeiro tempo. É aquele negócio. Sabe, eu não sei, cara, isso é uma coisa, não é institucional, eu sei que não é, né? Que o Grêmio tem que entrar com cascudo. Eu acho que é uma coisa que tá já tá nos treinadores, cara. Que tem que entrar com cascudo porque é uma semifinal. Cara, é gauchão, cara. Eu concordo, tá, o Johnny, eu concordo que foi um erro. Foi mal na escalação. Eu acho que foi mal. Concordo contigo aí. Torcida do Vasco vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar a torcida do Vasco. Tem os torcedores, inclusive, passam às vezes por aqui, né, Marcelão? A galera vai torcer pro Vasco aí. Com os argentinos, Noriega volta pra zaga e tira o Balbuena. Com os argentinos, Noriega volta pra zaga e tira o Balbuena. Ou entra com o Gustavo Martins, né, que a galera tá pedindo, né, Ângelo? Eu não veria muita diferença, tá? Realmente não veria muita diferença entre eu acho que o Noriega vai bem na zaga, né? Acho que vai bem na zaga. Eu gosto dessa ideia também. Talvez aconteça, cara. Eu espero que aconteça. Que bom que os sungas irão os jogos do Vasco e parar de secar o Grêmio. Não, Mauro, não vai acontecer. Os caras são gremistas aí, cara. Vão continuar torcendo pro Grêmio e vão torcer pro Renato, né, cara? Vão torcer pro Renato. Hein? Fernando Diniz aí acaba com o Grêmio. Não, por favor, né, galera? Não vamos pensar isso aí, né? Isso aí não vai acontecer. Isso não vai. Cara, Valmir, bota uma coisa na cabeça, isso nunca vai acontecer. Nunca. Porque tem coisas no futebol que elas não casam. Entendeu? O dinismo aí não casa com o Grêmio, cara. Já começa falido, já começa lá na rua. Não tem como, cara. Não tem. Fora Vasco. Por que fora Vasco, cara? Deixa o Vasco, mano. Deixa o Vasco fazer a dele lá na cima nossa aí, ô Black. Linha de 3 reforça a zaga com a defesa. Concordo, né? Concordo plenamente. Cadê o Bela? O Bela teve problemas estomacais, viu, galera? Né? Amanhã vocês zoem ele aí. Ele teve um outro probleminha, ele teve que sair. Tá tudo bem com ele, viu? Não tem nenhum problema. O Bela foi assistir a live do Vasco, foi. Abraço pro Corta Peixes aí também. Se o Grêmio não puder pegar uma Star... não puder pegar... grana eles têm, né? E a gente que não tem. Em 2 lances na frente da área, o Gabriel Mack me lembrou Ronaldinho Gaúcho. Calma, Serginho Lapuente lá de Lajeado. Calma, querido. Mas ele tem personalidade, tem bola no corpo, tá? Isso aí eu tenho certeza. Serginho tá bem louco. O problema é que não temos que lidar só com a Ive. Tem influencer identificado no canal no YouTube chamado Magé TV, que quer crise também. Professor, a gente... cara, daria uma tese, professor, gigantesca. Daria, na verdade, um programa inteiro aí, a gente falando sobre isso. E a gente já fala bastante, né? A gente já fala bastante sobre de que a crise, ela vende mais do que a alegria na internet, né? Ela vai vender sempre mais do que a alegria. Então, é difícil, cara. É difícil. Eu não acompanho tanto, né? Desculpem, eu não acompanho tanto lá. Eu já vi algumas coisas, vem alguns cortes ali, meio malucos e tal. E de pedindo cabeça de treinador, tal, né? Cara, é uma escolha de uma forma de comunicar, tá? Porque pra mim não é verdadeiro. Acho que não é verdadeiro. E também não é pensando no Grêmio, né, cara? Quanto mais hate tu dá na internet, mais notoriedade tu tem, né? É nítido pra todo mundo isso, né, cara? Não é só pra mim, nem pro professor Paulo. É nítido pra todo mundo isso, né, cara?
se tivesse um cara em cima de uma mesa ou gritando e tal, isso aí vira piada, vira meme. É isso que a galera quer hoje, entendeu? A galera quer o sensacionalismo, né, cara? E, cara, o que eu vou dizer? Eu só não consumo, né? Eu não consumo. É o maior canal de Grêmio hoje, né, professor? Isso diz muita coisa aí do momento. Ramadã no Noriega, perdeu todas no meio de campo. Tu acha que ele perdeu todas, o Matheusão? Não vi isso aí, cara. É mesmo. Não foi o melhor jogo dele. Isso aí eu tenho que dar o braço a torcer. Mas eu gosto do Noriega aí, cara. Braço, Matheusão, Esperoto, Noriniesta. Não é pra tanto também. Tá exagerando um pouquinho. E do Vasco, vem ou não vem? Não vem. Cara, nunca teve esse negócio do Vasco, tá? Eu nem sei por que eu citei aqui. O Grêmio não fez proposta, a gente falou isso no sala aqui. Não teve, a direção confirmou isso pra gente, cara. Não teve, era papo de empresário aí, cara. O Noriega tá em forma, ele performa melhor na zaga. Gostaria do Fornec com o Arthur. Mas o meio-campo, a tendência, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. O Léo Pérez, Arthur e o Nardoni. É a tendência. Me preocupa um pouco, tá? Me preocupa um pouquinho só, né? Me preocupa só um pouco porque daí tu não pensa na peça do cara que pra mais armar ali. Porque a convicção do treinador ainda é assim, né? O que teve, Ronei? Manda aí, não entendi, mano. Não entendi. Vão jogar na terra onde Jesus nasceu. Não duvido aí que alguém vai lançar isso aí, Marcelão, tá? Eu não duvido. Os tudólogos daí vão mandar isso aí. A zaga pra quarta contra o Atlético tem que ser Gustavo Martins e Vieri para entrosar para o Grenada, diz o Everton Luiz. Vamos ver. Eu, por mim, abraçava essa zaga aí também. Nardoni e Pérez já podem jogar. Eu não sei como é que tá a situação. Eu acho que o Nardoni deve aparecer no bid amanhã. Ele não tinha aparecido. O Pérez, sim. Questão contratual, até porque o Nardoni foi anunciado depois, né? Embora ambos tenham sido apresentados juntos, mas o Nardoni foi, acho que um dia ou dois depois, final de semana, assim, né? Rolou, né? Então vai ter essa diferença. E o Pérez tá liberado. O Nardoni a gente vai ver amanhã. Amanhã provavelmente vai aparecer no bid, né? Os PDF irão perder para o Remo e a Ive dirá que o Gauchão é mais importante. Eles estão na zona de rebaixamento, né, Maurão? E que fiquem lá, né? É a nossa torcida. O Glauber disse que o Bela foi alimentar os gatinhos. Pode ser, mano, pode ser. Belinha tá bem com o Belinha, né? Só teve um BOzinho aí. Noriega é bom, olha o pênalti bem batido. Ele é... Cara, ele tem um passe muito bom, tá? Na marcação, que nem o Matheus falou hoje, realmente eu vi, né, cara, ele meio perdido, assim. Mas o sistema, quando o Juventude tava jogando e era dono da bola, o sistema defensivo do Grêmio sofreu bastante, né, cara? Tanto que o Arthur sumiu, né, e algumas críticas que a gente fez ali até, no primeiro tempo, cara, era um Grêmio preocupante, era um Grêmio que não achava o Juventude, era o Juventude com a bola e o Grêmio perdidaço no sistema defensivo. No segundo tempo melhorou, né? E não foi porque o Juventude, não. O Grêmio colocou o Juventude pra trás, cara. Acreditem no velho aqui. Vamos ver aqui, ó. Mas essa rotatividade tem dado resultado. Eu acredito que deve ir definindo. Vimos muitos jogadores darem resposta e muitos insistirem em ser meia boca. E por aí que a gente vê quem é quem. É o tempo que a gente fala. Cara, o tempo tem que mostrar as coisas pro treinador. E o treinador, ele tem que, por vezes, deixar suas convicções pra trás e colocar em campo o que o campo tá mostrando pra ele. Pra convicção não virar teimosia. Porque em breve ele vai virar um teimoso. Se ele não fizer o que o campo tá dizendo pra ele. Eu ainda trato como convicção. Agora, não sei até quando. Ele tem que se ajudar também, né? Esse cara é um cara inteligente, cara. Um cara inteligente, não tem nem dúvida que ele é um cara inteligente. Olha aqui, ó. Eu tô em Belém e aqui é mais perto do inferno que no céu. Jesus não passaria nem perto. Tá, o Marcos Jacob Pfeiffer aí, abraço, Marcos. O bloco defensivo tá muito espaçado. Bom, com o Léo agora a coisa vai dar uma melhorada, tá? Porque ele é um cachorrão ali, cara. Cara, a Ive vai enlouquecer, tá? A Ive vai enlouquecer. Olha o jogador violento. Não, ele é um cachorrão, mano. Se preparem aí. Inclusive tá sendo elogiado nos treinamentos do Grêmio, né? Tá sendo elogiado aí.
Ai, aí, vai enlouquecer. Os tudólogos vão fazer tese sobre um jogador que é marcador. Calma, aguardem, vocês vão ver que isso vai acontecer, cara. Wagner Leonardo, não. Wagner Leonardo, se tivesse um negocinho pro Wagner Leonardo, né, dava pra aceitar. Vai ter gremista que vai fazer churrasco de bacalhau e só vai tomar vinho do Porto agora. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tu não sabia, Daniel? Pior que mano. Pior que eu trouxe aqui, tu não tava na live também, mas é o nome mais cotado lá no Vascão, viu? É o nome mais cotado aí, Doc. Ao menos vou ver meu Grêmio. Abraço, boa, cara. Coisa linda. Manda mensagens pra nós aí, né? Vai estar pertinho do tricolor, coisa linda, mano. Como tu vê a questão do Thiaguinho, e o Luiz certamente viu algo que não agradou. Vamos lá, ele tem que falar sobre isso aí. Internamente, sabe, uma coisa que se falou bastante lá cara, foi o Grenal, tá? O Grenal, o Piá sentiu, e eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a piazada, ela tá... pode acontecer com quem tá começando, cara. Primeiros jogos, né, no time profissional, e o Piá sentiu ali o Grenada, entendeu? Tava relacionado, vem sendo relacionado para as partidas, vai receber oportunidade, cara. Ele é reserva do Arthur, cara. O Thiago é reserva do Arthur, galera. Quando o Arthur não jogar, eu até acho que foi o Jorge que perguntou, e eu não tenho essa informação, viu? Se o síndico tiver por aí, eu sei que tá. Se o Arthur levou o terceiro amarelo hoje, eu acho que não, tá? Se eu não me engano, não levou o terceiro amarelo. Né, mas vamos aguardar a confirmação, tá? Fui dar a notícia ao meu pai em primeira mão do Renato no Vasco. Ele ficou sem reação. Ele é vascaíno, Vivi? Vai dar tudo certo, cara. Diz pra ele que vai dar tudo certo, Vivi. Mas era provável, o Renato só treina times que já trabalhou. Né? É provável mesmo. Vamos ver. É a informação que tá vindo do Rio agora. Estou reverberando aí. Como tu... Já falei, já mandei essa aqui, né? Cara, o Thiago, ele é reserva do Arthur. Quando tiver a oportunidade, ele vai entrar. Meu time 4-4-2 é o Everton, o Carioca de lateral, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon. O Léo Pérez, que é o argentino novo, que o Rudy diz aí. Arthur, Gabriel Mack, William na frente, TT e o Vini. Gabriel Mack, tá. Vamos pensar então, Rudy, que o Gabriel Mack ele vai jogar centralizado ou naquela meia linha ali, né? Entre as linhas adversárias. Ele não jogaria como um ponta, pelo menos eu espero. O William que faria, né? O William que faria isso aí. Mas aí esse meio tá faceiro, né, cara? Eu não sei, mano. Teria que, tu imagina assim, ter o Gabriel Mack não é um cara que vai marcar e nem tem posição física pra isso, o William também não tem condição física pra marcar ou acompanhar a lateral, tá? Eu acho pesado esse 4-4-2 aí, cara. Mas se fizesse o argentino, tem que entrar, o Nardoni vai entrar, viu, Rudi? O Nardoni vai jogar, cara. O Nardoni vai jogar. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Nardoni vai jogar, então eu acho que vai ali, ó... a gente vai com 3 volantes, cara. Né? Eu queria... Azar, vai com 3 volantes. O Nardoni é um cara que pisa na área. Muito mais que o Arthur. O Arthur não faz isso. O Nardoni pisa na área. Não é goleador, tal, mas pisa. Então, cara, o Léo, Arthur, Nardoni e um meia. Aí pra botar um Mac. Vamos ver. Zé das Medalhas mandou R$5. Valeu, Zé. Grêmio caiu no conto no primeiro Grenaba de que não valia nada. Eles entraram a milhão. Só não pode cair de novo. Ai, é coisa de pular pirata. Cara... O primeiro Grenada, hoje eu acho que fica um pouco mais nítido pra nós, assim. O Luiz Castro não sabia onde estava se enfiando. Erro dele, tá? Erro dele. Mas é achismo, tá? Não é informação. É achismo meu aqui, de longe, né, cara? Eu acho que o Luiz Castro, ele não sabia, não tinha noção do que era o clássico. Vídeo, a forma que aconteceu o clássico, né? Era um time com muita fome e um com a barriga cheia. O Grêmio com a barriga cheia. E os caras estavam com fome, cara. A gente jogou errado aquele Grenada. Mas tudo bem, né? Não dá pra também só colocar nada do Luiz Castro ali, porque tinha vários jogadores que já jogaram Grenada, né? Ali naquele elenco. Assim, não tinham muitos, né? Mas tinha vários.
Mas vai ser que seja de aprendizado, né, o Zé das Medalhas. Seja de aprendizado, irmão. E a gente não erre de novo, né? É só o que eu quero. Sou raiva louco da vida, porque o dirigente do Grêmio na coletiva estava fazendo pressão na arbitragem para os grenadas. Aí lá do outro lado, o que? Fizeram carinho na arbitragem? Hein, ô Serginho? Ou só raiva não falou? Não falou, né? Falou, né? É só o Grêmio que faz tudo de errado, né? Pra eles, né, cara? Eles fazem tudo certo lá. Fazem tudo certo. E eu vou dizer, tem mais que pressionar mesmo. Tem que pressionar. O Dutra falou alguma coisa errada na coletiva dele ali? Vocês viram alguma coisa errada que o Dutra falou na coletiva? Eu não vi nada de errado, cara. Nada de errado. Ele não gostou da arbitragem. Agora ele tem que gostar da arbitragem pro Sorraiva ficar feliz. Mas o Sorraiva tem que ter cuidado no WhatsApp dele pra não ficar mandando foto errada aí. No final do Gauchão será contra o Lanterna do Brasileirão. É o como é que é? Vice-lanterna, né, o Max? Eu acho que é vice-lanterna, né? Cara, o Grêmio não pode deixar subir pra cabeça, né? Tá sendo irônico. Noriega, abraço, Max. Noriega errou um ou outro passe, porém marcou bem. Se for olhar o número dele ali de passe, ele é sempre um dos melhores passadores do Grêmio, cara, tá? Sempre um dos melhores passadores do Grêmio. Ele não vai estar longe dos melhores passadores do Grêmio. Acho que na marcação pode ter uma crítica, uma aqui, outra ali e tal. Não escalou o Nardoni, ô Sandro, o Nardoni ele não tá inscrito no Gauchão, irmão, nem ele nem o Léo Pérez, tá? Então eles não poderiam estar, eles não foram inscritos a tempo, né, da janela do Gauchão, então eles não podem jogar Gauchão, ou seja, não vão jogar a final, né? Ou as finais, né? Vamos ver aqui, ó. O dirigente do Grêmio confirmou a estreia de um volante argentino no próximo jogo. É o Léo, né? É que ele não quis, na verdade, citar os dois, viu, ô Serginho? Porque o Nardoni ainda não apareceu no bid. Então não sei como é que tá o lance da documentação, né? E o Léo já apareceu. O Léo tá liberado. O Léo Pérez, o cara ali da cabeça de área, né? Já tá liberado. Só raiva que vai tocar cuíca dele. Exatamente, tocador de cuíca, né, cara? Ai, não há o que não haja, né, cara? Não tem essa aí de Gauchão não vale nada. Se entrou é pra ganhar. Especialmente se for dele. Se for pra ganhar, pra não ganhar, nem entra, diz a Andréia. Eu concordo plenamente, concordo. Ainda mais quando é com eles, né? Eu não dou a mínima importância, viu, Andréia, pro Gauchão. A única importância é o Grenal. Se tivesse ali, né, cara, uma final, Grêmio e Caxias, é de sangue doce. Mas quando é Grenada, tem que pisar no pescoço dos caras, velho. Simples assim. Não tem nenhuma dúvida do que eu tô dizendo. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tô dizendo. Pisa no pescoço dos caras. De forma figurada, né, galera? Obrigado, Andréia. No sufoco, o time horrível meteu o medo. Esse time humilhado pelos morangos. O Inter é muito melhor que o Juventude, diz o Evandro. Beleza, né? Torce pro Inter então, Evandro. Dependendo dos resultados, poderão estar na lanterna, meu caro. Isso é verdade. Isso é verdade. Olha, eu achei que foi gol naquela bola, mas não teve as linhas. Sabe que eu tive a capacidade no meio do jogo fazer as linhas aqui. Cara, não tem como ver, Francisco. Eu cara, fica inconclusivo, tá? Realmente, tá, cara? Eu fiz as linhas aqui, na minha forma aqui, né? Já fiz outras vezes isso. E só que o que o Dutra reclamou, que o árbitro não foi no VAR, viu, só raiva? É o seguinte. Porque geralmente quando se tem uma decisão que o VAR toma, essa decisão ela tem que vir pra tela, pra o telespectador e pra que o torcedor e pra né, todo mundo, ele tem acesso àquela imagem. Porque se o VAR, ele toma a decisão, olha, a bola não entrou, tem que provar que a bola não entrou. É isso que o Dutra reclamou na coletiva. Só isso. E não teve essa prova, é isso que o Francisco tá dizendo aqui. E o Dutra reclamou. Tá errado? Não, ele tá certo. Não teve a prova de imagem. Poderia, se não tem prova de imagem, ele é um lance inconclusivo, o que tem que fazer? Tu tem que chamar o árbitro da partida e dizer, olha, fulano, o negócio é o seguinte, não temos certeza da imagem. Porta Lupista 7 mandou R$7,77. Essa classificação só serviu para manter o Portuga por mais 2 semanas em Poa. E podemos perder o nosso maior ídolo para o Vasco. É lamentável isso. Primeiro eu vou agradecer, né, meu querido portalupista.
meu parceiro. Vou deixar o chat te responder, tá, Portalupista? Deixar o chat te responder aí, sozinho aqui, tô meio falando demais, então não me leva mal, mas muito obrigado, Portalupista aí, nosso parceiro, né? Querido, amado pelo chat aqui da Rádio Hospício Tricolor, né? Amadaço pra caramba. Abraço, Portalupista, querido. Só raiva fica assistindo o Xavier Vídeos e não presta atenção nos jogos. É verdade. Uma informação, viu, Max, que o Jorge, lá de Rocha, no Uruguai, perguntou pra nós aí se o Arthur estaria suspenso. Não está, viu? Não está suspenso, está liberado aí. Amanhã, né? Amanhã no sala a gente vê essa questão dos cartões de todos os jogadores do Grêmio aí, a gente traz pra vocês aí. Mas não, tá liberado, vai pro Grenada. Sim, meu pai é vascaíno, sim, mas nem todo mundo é perfeito. É verdade, né? Dá tempo de ser gremista ainda, né, ô Vivi? Não dá. De forma figurada ou não, Figurada, viu, Vinícius? Eu até sei que tá falando do pescoço, né? Do pé, Figurada, totalmente figurada. Não ter uma câmera na linha do gol é que foi estranho. Mas eu tenho certeza que se fosse um lance a favor de um time aí, teria essa câmera, ela apareceria, viu, Marcelão? Eu te garanto, irmão. Eu te garanto que apareceria um ângulo da própria Red BS. Porque a Red BS fornece também, né, algumas câmeras, alguns ângulos para o pessoal do VAR, né? Tenho certeza que apareceria uma câmera. Ela talvez apareça aí em algum gauchão, aí, viu, Marcelão? Ela aparece, né? Era a nossa favor, elas somem. Bano Portalupista, não, Renatito, não. Deixa o querido, é querido, cara, querido. Tem, né? Não, é querido. Capaz que ele não viria, Portalupista. Ele é um fenômeno, cara, ele é um fenômeno. Ele é corajoso, galera, ele é corajoso. Ninguém pode não falar isso. O Portalupista é o quê? Ele é corajoso. Né? Ele tem a sua convicção. Ou teimosia. Não sei. Outra coisa, não criou-se uma regra que o árbitro teria que falar todas as decisões dele. Pra mim tinha que ser como a NFL. O árbitro fala no sistema de som todas as decisões. No brasileiro. Não teve um teste, alguma coisa assim mesmo, né? Ô Francisco. Teve, cara, mas eu acho que aqui no gauchão não precisa, né? Aqui é o rainzão, né, Francisco? Aqui é tudo raiz, aqui é charmoso, aqui é tudo maravilhoso. O Portalupista fumou os pelos dos gatos do Bela, por isso ele saiu do RT hoje. Portalupista, né, cara? Portalupista ele mexe, né, com consciente. Consciente, Tricolor. Ele mexe, não é com o inconsciente, com o consciente. Perdemos o Bela. A Belinha tá bem, cara. Almoçou uma tambre e não tinha. Como é que é? O antiácido, é verdade. Calma, Roger, calma. Deixa o Portalupista aí, tá tudo bem. É um grande personagem nesse programa, né, cara? Grande Portalupista. O Bela foi atender o chamado da natureza. O Mocotó desceu atravessado. Pô, Belinha, eu vou ter que dizer que é verdade. É capaz de aparecer especialista em efeito paralaxe para justificar esse erro da arbitragem. Já deve ter aparecido na Gaúcha, né? Com certeza, CCD, né? É um especialista em paralaxe. Né, ô Molininha? O árbitro picou o jogo todo bem caseiro e nós falamos sexta-feira que isso iria acontecer. Lembra, ô Vomir? Não sei se tu tava assistindo, mas a gente falou que era, né? O Ramadão afetou o Bela. Afetou. Belinha, ô Belinha. O efeito paralaxe é uma ilusão que muda a ótica através do ponto de vista, no caso, sempre contra o Grêmio. Devia, inclusive, nos dicionários, explicar a paralaxe e dizendo exatamente isso. Sempre contra o Grêmio. Boa, Molina. Vai lá no Wikipédia lá e muda. Vai-te a merda, Portalupista, mandou o poeta aqui com todas as letras aqui e eu tenho a cara de pau de ler o poetinha, né? Vocês amam o Portalupista, vocês não querem admitir. Eu amo. Se for a favor dos moranguinhos, aparece a linha e, se necessário, ela faz curva, como já fizeram. Edson, teve uma linha deles lá, cara,
que eu provei que ela tava errada. Eu fui no Photoshop e eu tracei a linha baseado na linha do campo e os caras mudaram a linha. Só que hoje sumiu essa imagem, né, cara? Sumiu. Ai, sumiu. Né? Elas somem. Pensei que a música começaria o jogo com muita fome, mas não tava? Eu acho que tava. Eu acho que ele tava, Max. Ele tava. Não pareceu, mas tava. A Ivy sofre de paralaxe cognitiva, diz o Marcião Pedroso. É verdade, né? Um abraço pro CCD que nos escuta aí, né, cara? Fiquei sabendo que pior que nos escuta mesmo. Deve odiar. Eu também arrumei essa linha, Edson. Nós somos esses, né, Edson? A gente não deixa a mentira aparecer, continuar, né? A gente vai lá e mostra, né? Que é a verdade. Nós já estamos no final e o Corinthians perdendo pra Portuguesa. É mesmo, cara. Abraço. Dorival, né? Dorival, então, se perder e é semifinal, não, é decisão pra quem vai pra semi, né, ô Sérgio? No Paulista, né? Não é ainda a semifinal, tô ligado. São Paulo já ganhou, né? São Paulo passou, o Palmeiras também. E abraço, Fernando Diniz, né? Não te queremos no Grêmio. Quase 200 likes, pô, Nicão, coisa linda, cara, coisa linda. Eu queria agradecer e convidá-los pra amanhã estar conosco. Quartas, né, Max? Tô ligado. Então, amanhã, galera, 20 horas, a gente vai repercutir aí, é Semana Grenaba. Ai, que legal. Beleza, vamos lá, né? Vamos repercutir. Ó, Leozinho Maciel, mesmo com a mão vermelha, vou destacar meu querido Leozinho Maciel, um dos síndicos aqui da Rádio Hospício Tricolor. Beijo, Leozinho. Tudo de bom aí, meu irmão. Galera, voltamos amanhã com Sala. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelos likes, obrigado a todo mundo aí que participou da nossa meta também do Live Pix. O Portalupista, Zé das Medalhas, Patinho de Sunga, o Juliano que se tornou membro novamente, renovando sua assinatura de membro conosco, Joelzinho Tricolor, abraço Joel, Nilberto Gremista, que mandou seu donation, Carlão que matou a meta, Carlão chegou aí na meta, né, deu no meio da meta, a Luizinha Cristimo também, né, que nos ajudou na parceria, e Denis Abraão, quem mais? Dr. Sérgio Danese, que renovou sua assinatura também conosco e mandou também um baita de um Live Pix. Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela parceria, né, cara? Obrigado, parceria de longos anos aí, e a gente só agradece. Muito boa noite aqui pro Constantino, que diz que ama o hospício. Valeu, meu querido, muito obrigado. Obrigado também pro Nicão, o Renatito Gauchito, o Serginho Lapuente, o Max, quem mais? Leozinho também aqui, Bano Nico, azar. Beijo pra Vivi e pro Danielzinho aí, beijo no coração, amanhã tamo de volta, muito obrigado a todos vocês. 20 horas, Sala do Hospício, a gente aguarda pra falar dessas coisas maravilhosas de Grêmio. Dali Grêmio, a arena é nossa, caralho! E um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você e pra Xuxa. Isso aí, João, eu tinha esquecido, um beijão pra Xuxa também aí que não nos escuta, né? E tá tudo bem. Valeu, Joãozinho, valeu, galera, até amanhã.